Paz e graça, amado irmão, como está? Graças a Deus eu estou bem, o Senhor tem cuidado de mim. Nós estamos aqui hoje para falar do imediatismo. Estamos num tempo em que as redes sociais, a internet, os serviços, eles têm a tendência de ser imediatos, coisas rápidas. Num tic-tac você já tem o que você quer. E isso, infelizmente ou felizmente, tem alcançado a muitas pessoas. As pessoas começam a exigir imediatismo, porque elas já provaram, já deliciaram do imediatismo, coisas rápidas. Você, num tic-tac, já pode encomendar uma pizza e trazerem a pizza para ti. Uau, isso é muito bom. Mas nós queremos puxar esse contexto do imediatismo no contexto do lar cristão, no contexto da busca a Deus, no contexto de amor a Cristo Jesus. Nós podemos analisar diferentes homens de Deus. Estamos a falar de Daniel, de Josué, de Jesus, de Moisés. Pessoas que tiveram um tempo de busca a Deus, um tempo de busca à resposta de Deus. Nós vemos Josué, depois da derrota que tiveram, ir diante de Deus e perguntar, se quebrantar. Rasgou as suas vestes, Josué, e a palavra do Senhor relata que eles estavam inclinados até a tarde. E o Senhor falou com eles. O Senhor falou com eles e disse que o que lhes trazia aquela derrota, o que lhes trazia aquela morte, era o anátema que eles haviam carregado do povo de Jericó. Encontramos outra situação em que Daniel, ele ora durante 21 dias. Ele busca ao Senhor e ele tem a sua resposta. Encontramos situações em que Jesus ele passa toda a madrugada orando. Encontramos situações em que Moisés fica 40 dias e 40 noites buscando a face de Deus. Eu quero te chamar a atenção, amado irmão, que nem todas as coisas elas serão tão imediatas, tão rápidas, conforme nós exigimos no nosso dia a dia. Digo isso porque estamos a passar por momentos em que os cristãos querem que Deus também seja tão rápido, Ele haja no tempo dele. Querem que Deus haja no imediatismo deles. Mas as coisas não funcionam assim. Lembrem que a palavra do Senhor ela diz que nosso Deus ele não se deixa escarnecer. Ele responde no momento certo. Ainda que pareça tardia, como diz o livro escrito por Pedro, ele não tarda nas suas respostas, ele não tarda no seu agir. Mesmo quando parece que para nós ele está a tardar, ele não tarda. Nós estamos numa situação em que a palavra do Senhor ela nos chama a atenção, dizendo: aquele que me buscar de todo o coração, ele certamente me encontrará. Ok, o imediatismo já está nas nossas cabeças, dobramos nosso joelho, 2 minutos, 1 minuto só, para nós já basta, já estamos a correr, vamos para a nossa vida, lá levamos talvez 23 horas de tempo, mas na presença de Deus nós queremos coisas rápidas e não só queremos passar pouco tempo, como também queremos que a resposta também leve muito pouco tempo, mas nem sempre funciona assim. A palavra de Deus ela nos chama a atenção. Jesus conta a parábola da mulher viúva em Lucas 18. Esta mulher, conforme conta a parábola, ela foi ter com um juiz injusto. E Jesus conta naquela parábola que foi a persistência dela que fez a diferença. Jesus conta aquela parábola para ensinar aos seus discípulos a importância da persistência e que tem orações que serão atendidas, tem problemas que serão resolvidos por meio da nossa persistência diante de Deus. O que está a acontecer hoje em dia é que o imediatismo está a remover a persistência na oração, a persistência no esperar no Senhor. Por quê? Porque queremos tudo rápido. Mas não, diante de Deus não é assim. Tem vezes que você terá que ficar de joelhos, orar, orar e orar. E a tua resposta não vir no tempo que você pensa que devia vir, mas no tempo de Deus. Tem vezes que você vai ter que orar, orar, orar e parecer que está a tardar, enquanto não. Está a chegar no tempo perfeito. Estou aqui, amados irmãos, para nos chamar a atenção que nós não devemos levar esse imediatismo que nos é implantado na cabeça e querer implantar ele na presença de Deus. Na presença de Deus é uma comunicação que não só depende de ti. Deus não é um robô. Olha só, você está a levar um contexto em que você trabalha com um robô da internet, a inteligência artificial, que tem a sua rapidez, e quer levar esse contexto para a presença de Deus. Não, na presença de Deus não é assim. Nosso Deus, ele não é um robô. Ele se comunica conosco. E Deus, ele é conhecedor de toda a ciência. Ele sabe e conhece todas as coisas. Então, não há possibilidade de Deus agir como o homem age, como o robô age. Por quê? Porque Deus, ele é o centro de todas as coisas. Não é Deus que tem que girar em torno da nossa vida, assim como a internet gira em torno da nossa vida, assim como a inteligência artificial gira em torno da nossa vida. Não, não é assim.
O que deve acontecer é que a nossa vida deve girar em torno de quem? De Deus. Fazer a vontade de Deus. Buscar a direção de Deus. Ele quem tem que ser o primeiro, é Ele quem deve dar a direção. E se for necessário você ficar esses 40 dias, esse 1 ano, esses 12 anos, a orar, a buscar a direção de Deus, você tem que o fazer. Então, somente não use o imediatismo no contexto da presença de Deus para só ao orar um dia, ou talvez 3 minutos, levar tudo aquilo e jogar fora. Ah, não, eu já falei com Deus, se Deus quiser, Ele faz, se Ele não quiser, Ele não faz. Não, com Deus não funciona assim. Existem situações em que você terá que falar com Deus. Se Ele diz, buscar-me, eis-me, achareis, você busca, você procura. Então, imagine só, a pessoa está ali, em 1 minuto ele já quer encontrar a Deus. É certo que eu vou vos deixar aqui um pequeno segredo. Existem situações que Deus ele se deixa achar com muita facilidade. Existem situações que você terá que chorar, clamar, orar, até orar, para poder encontrar a Deus. Existem situações que Deus ele já está ali e você não sente a presença dele. Mas Ele está ali, Ele está a atender a tua oração. Então não seja aquela pessoa que se limita em pensar que Deus está a ouvir somente quando sente a presença de Deus. Não. Porque Deus ele está ali mesmo, às vezes, quando nós não sentimos a sua presença. E Ele atende mesmo quando nós não sentimos a sua presença. Ele atende. Nós não vivemos pelo sentimento, nós vivemos pela fé. E nós sabemos que quando oramos, o nosso Deus, Ele nos escuta. Então, viva nesta fé. Ainda sobre o imediatismo, amado irmão, para de levar o imediatismo na presença de Deus. Na presença de Deus se ora, na presença de Deus se medita, na presença de Deus se leva. 2 dias, 3 dias, até 40 dias, mesmo 1 ano se leva na presença de Deus. Não quero que Deus ele funcione como a Google, como o YouTube, como qualquer outra coisa no seu imediatismo, não. Não queira puxar o contexto de Deus para levar para o contexto do YouTube, não. Deus ele é Deus. Ele funciona, ele faz, ele age segundo o que ele quer, segundo a sua vontade. Se ele quiser responder a tua oração de forma imediata, ele vai. Se ele não quiser, ele não vai. Tudo se orienta debaixo da vontade dele. Para de cobrar com que Deus ele funcione como uma inteligência artificial. Porque Deus não é inteligência artificial. Deus é Deus. E se você quiser Deus, você terá que aprender a agir de acordo com a vontade de Deus. E se você quiser mesmo ter um encontro com Deus, você terá que respeitar certas etapas. No momento da oração, existem fases que acontecem. E essas fases são fases, eu posso te dizer, é um padrão. Mas nem sempre acontece assim. Geralmente nós temos aquele primeiro momento que eu posso chamar de momento de aquecimento. Onde a pessoa, ela adora, ela ora. Aquela fase em que, aparentemente, você sente como se ainda estivesse distante de Deus. Então, existe a segunda fase, onde a maioria das pessoas começam a sentir a presença de Deus, ok? Mas o que acontece com muitas pessoas? Na primeira fase, estão a orar em 1 minuto, em 2 minutos, já estão a desistir. Elas não persistem na oração até chegar à segunda fase, onde você sente a presença de Deus, onde Deus ele fala contigo. Mas isso acontece, isso é real. E você vai alcançar esse momento, você vai alcançar esta fase, se você for uma pessoa que persiste em orar, que busca, que deixa o imediatismo de lado e busca a face de Deus. Então, se você for aquela pessoa que quer viver de imediatismo na presença de Deus, você corre o risco de dificilmente chegar ao nível de ouvir Deus falar contigo no meio da oração. Você será aquela pessoa, Senhor, me ajuda, amém, saiu. Aquele aquecimento, aquele fogo da presença de Deus, com dificuldade você vai sentir. Ademais, existe um poder especial, uma autoridade especial que surge quando nós somos pessoas que oram. Certo pregador dizia, muito poder, muita oração, pouco poder. São coisas proporcionais. Se você quiser que enquanto estiver lá para ministrar um milagre, para ministrar uma cura na vida de alguém, se manifeste de forma imediata, você terá que ser uma pessoa que leva tempo buscando a Deus, leva tempo na oração. Porque algumas pessoas são tão imediatas, ok? Quando estão a orar, querem tudo rápido, mas na hora do milagre, querem orar num tic-tac e Deus se manifestar. Mas não funciona assim. Nós nos enchemos no lugar secreto, levamos tempo no lugar secreto. No lugar secreto nós deixamos o imediatismo de lado e nós buscamos a face de Deus, buscamos a presença de Deus, nós falamos com Deus, ainda que sejam mais de 3 horas, mais de 4 horas, nós nos enchemos da presença de Deus, para com facilidade ministrarmos o seu poder, ministrarmos o milagre, ministrarmos a cura e com rapidez se manifestar em certos casos. Mas, se você for uma pessoa que vive de imediatismo, no lugar secreto,
você vai ter que levar muito tempo de verdade para crescer espiritualmente. Vai levar muito tempo a orar e às vezes nada acontecer. Por quê? Porque você está vazio de Deus. Se você quer estar cheio de Deus, passe mais tempo no lugar de oração, amado irmão. Para de se deixar levar pelo imediatismo na presença de Deus. Na presença de Deus, o imediatismo não funciona, só nos enfraquece. Na presença de Deus, nós temos que ser pacientes em orar até orar. Esquecer as outras coisas e focar-te em buscar a Deus, orar, falar com Deus, adorar, o amar. É isso que você precisa fazer. Então a mensagem de hoje ela estava centrada nisso. Assim como os homens de Deus, nós conseguimos citar alguns, eles levaram tempo orando para obter a sua resposta. Tem vezes que você também terá que fazer isso para obter a sua resposta. Ademais, ainda que não seja por um momento de aquisição de resposta, é muito bom levar tempo na presença de Deus, orando, buscando a sua face. Outro ponto muito importante a analisar é, se nós queremos passar toda a eternidade com Deus, o que nos custa passar 1 hora de tempo, 2 horas de tempo, falar com alguém que será nosso companheiro em toda a eternidade? Se você tem dificuldade de orar, peça a ajuda de Deus. Outra dica que eu posso dar a alguém que diz, eu, irmã Aida, quando estou a orar, fico sem pontos, fico no silêncio, não sei mais o que dizer. Se for necessário, antes mesmo de começar a tua oração, pega numa lista e comece a anotar algumas coisas que possam te ajudar. Essa dica foi um meu irmão, de nome Alfredo, que me deu quando eu ainda estava muito nova na fé e eu ficava sem palavras, ficava sem saber o que dizer no meio da oração. Essa dica que ele me deu, ele disse que anota todos os pontos, nome dos teus tios, familiares, tudo o que você deseja mencionar na oração. E eu fazia isso, ainda que a minha mente desse um gelo, eu visitava a minha cábula e eu continuava a orar. Mas com o tempo, é normal que você não precise mais disso. Agora, se você quiser mesmo orar por pontos específicos, também é importante anotar para que você não se esqueça. Meu amado irmão, que Deus ele te abençoe, que Ele possa te guardar. Por favor, não leve o imediatismo para todos os cantos da tua vida. Em particular, no teu relacionamento com Deus, deixa o imediatismo de lado. Busque a Deus em espírito e em verdade. Leva tempo necessário para você sentir o favor de Deus. Ao ponto de você sentir o fogo descer do céu para te tomar. Deus ele te ama bastante. E eu também.